Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais uma palestra, em mais um vídeo no qual abordamos nessa palestra online mais um tema relevante da doutrina espírita. Quero dizer que essa palestra faz parte da programação doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa espírita conhecida aqui de Salvador, a qual eu tenho a honra de servir, a qual eu tenho a honra de participar na condição de trabalhador e, mais do que servir, ser beneficiado pelos trabalhos e pelos serviços que a casa oferece. E, nesse momento, essa palestra está sendo transmitida para o canal oficial da FEIS, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para o canal, portanto, do YouTube da FEIS e também para o canal Raciocínios Espíritas, canal que eu tenho também o prazer e a alegria de servir. A programação doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nesse mês atual, mês, portanto, de junho do ano de 2021, está explorando a obra Amor Imbatível Amor, obra da Lavra Mediúnica, de Divaldo Pereira Franco e de autoria espiritual de Joana de Ângeles. O espírito Joana de Ângeles, portanto, escreveu essa obra. Trata-se da obra que faz parte da coletânea psicológica de Joana de Ângeles, a famosa coleção psicológica, que começa com Jesus e Atualidade, né? E vai até a obra, se não me falha a memória, a 16ª obra, são 16 obras, que é Psicologia da Gratidão. Nessa obra Amor Imbatível Amor, Joana publica um estudo profundo sobre o amor à luz da psicologia em 1998. E tocando em questões centrais, questões importantíssimas para nós na atualidade. Ela antecipa, inclusive, o pensamento atual em termos psicológicos, as preocupações e a noção psicológica de uma série de coisas que a gente tem abordado, que a gente tem refletido nos dias atuais. Bem, o nosso tema do dia de hoje é o tema Síndrome de Pânico. Está, portanto, é um capítulo, né? Um título, é um subtítulo de um dos capítulos dessa obra. Na minha edição aqui está na página 186. Trata-se, portanto, de um item que se encontra no capítulo 10, capítulo que é Doenças da Alma, na qual Joana aborda o mau humor, suspeitas infundadas, sede de vingança e também síndrome de pânico. Esse texto de Joana de Ângeles foi o primeiro texto que eu li sobre o assunto transtorno do pânico ou síndrome do pânico no movimento espírita. Dentre a literatura mediúnica, a literatura espírita, esse é o primeiro texto e eu suspeito que se trata do primeiro texto escrito sobre o assunto entre todos da literatura mediúnica. Se existe algum texto antes desse texto, se existe algum texto escrito no meio espírita antes desse texto de síndrome de pânico, sobre a síndrome de pânico, esse texto eu desconheço. Se existe algum texto, algum conteúdo, alguma produção doutrinária, mediúnica ou não, de escritor encarnado ou de autor espiritual, eu desconheço. Pode até ser que exista, mas eu desconheço. Esse texto me parece, até que se prove o contrário, me parece ser a primeira produção literária sobre o assunto síndrome de pânico na área espírita, no meio espírita e particularmente na literatura mediúnica. Mais tarde, Joana de Ângeles volta a escrever sobre o assunto em outras obras, ela volta a escrever sobre o pânico, mas essa me parece ser a primeira abordagem sobre o assunto síndrome de pânico que nós iremos examinar aqui. A síndrome de pânico, também conhecida hoje como transtorno do pânico, que é inclusive ou distúrbio do pânico, embora o termo transtorno do pânico seja o termo mais preferido, é o termo mais escolhido, é o termo considerado mais correto, o mais preciso para descrever o fenômeno, já que esse quadro faz parte de um transtorno psíquico e o termo técnico que os profissionais de saúde mental escolhem atualmente é transtorno mental, transtorno de humor, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico.
Mas o termo síndrome não está também errado e foi muito usado inclusive ao longo dos tempos. Só recentemente o termo transtorno do pânico é um termo mais usado ao longo dos tempos, mas ambos os termos estão corretos, porque na verdade todo quadro de transtorno mental é uma síndrome, a depressão também é uma síndrome, porque o que é que caracteriza uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas. Todo transtorno mental é um conjunto de sintomas. Daí abandonar aquela ideia de doença mental. O termo doença foi abandonado pelas ciências psíquicas, psicologia, psiquiatria e psicanálise. Por quê? Porque doença é um quadro que se sabe a causa, que tem um certo conhecimento do tratamento e que se sabe mais ou menos a evolução e o prognóstico. Por exemplo, eu tenho uma infecção de garganta, uma infecção bacteriana, eu tomo antibiótico, o antibiótico mata a bactéria e eu fico bom, eu fico melhor. E a cura é voltar ao estágio anterior da infecção da bactéria. Minha garganta está agora no estágio anterior, voltar ao estado de equilíbrio, voltar ao estado anterior de cura da infecção. Nos casos do transtorno mental, primeiro que não se sabe uma causa, não tem uma bactéria, não tem um fator, não tem um exame de sangue, não tem um diagnóstico laboratorial com microscópio, um exame lá bioquímico para dizer se a pessoa tem ou não. Na verdade, relato do paciente, que o paciente sente, observação clínica e o conjunto de uma série de sintomas. O que é depressão? É um conjunto de sintomas. Quando você tem tal sintoma, você está deprimido. Pelo relato, pela observação, não tem um exame específico experimental, né? E não se sabe muito bem como é a evolução, porque cada caso evolui de uma forma. E não se sabe também como é o prognóstico. E mesmo na chamada cura, embora a palavra cura também não seja usada, na chamada cura, o paciente com pânico, o paciente com depressão, o paciente com algum transtorno mental, nunca volta ao estado anterior em que ele estava. No caso da infecção com bactéria, ele se cura e ele volta ao estágio anterior em que ele se encontrava. Ao estágio antes de ter infecção. Ao estágio anterior, ou seja, sem infecção, sem bactéria na garganta. A cura é voltar a esse estado de equilíbrio, de homeostase. No caso do transtorno mental, mesmo num tratamento, o paciente nunca volta mentalmente e emocionalmente como ele estava antes. Pode até se tratar e ficar até melhor, mas nunca é um retorno ao estágio anterior em que ele se encontrava. Então, na área da saúde mental, a gente nunca fala doença mental, a gente fala transtorno mental, transtorno psíquico, por causa dessa característica, porque não é uma doença no sentido das bases biológicas, e o termo doença é muito utilizado em termos biológicos. E, é claro, também, no caso dos quadros mentais, a gente também pode chamar de síndrome, porque um conjunto de sintomas é uma síndrome, né? Então, síndrome do pânico ou de pânico, como Joana prefere, ou transtorno do pânico, ou transtorno de pânico. Distúrbio do pânico ou distúrbio de pânico também é utilizado, mas distúrbio é menos. Ou síndrome ou transtorno do pânico, embora nos últimos anos o termo síndrome tenha sido abandonada e o termo transtorno tem sido utilizado. Como essa obra é de 98, Joana utiliza a palavra síndrome, né? Então isso vale a pena a gente mencionar. O transtorno do pânico ou síndrome do pânico é um quadro psíquico, um transtorno psíquico, cuja origem da palavra remete ao deus Pan, o deus grego da mitologia que ficava nas montanhas, em determinadas regiões, e apavorava as pessoas que passavam por lá, amedrontando-as. Daí o deus Pânico. Daí o transtorno de pânico, em referência ao deus Pan. Essa é, mais ou menos, a origem dessa expressão que Joana aborda no seu texto. O transtorno do pânico, ou distúrbio do pânico, ou síndrome do pânico, foi detectada ou foi descrita por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, embora antes dele houvesse também algumas alusões, mas Freud, que começou a estudar de maneira pormenorizada em um famoso texto seu de 1894, tem vestígio desse texto, ou rascunhos desse texto, em uma carta que ele escreveu para Fliess em 1892, mas o texto foi publicado em 1894, mas mais tarde reformulado em 1895, um texto que fala sobre a neurastenia, que é uma espécie de síndrome de burnout atual, uma espécie de esgotamento psíquico e de neurose e de transtorno psíquico por conta de esgotamento por causa do trabalho, né? Sofrimento por causa do trabalho, transtorno por causa do trabalho, um esgotamento psíquico
por exaustão em função do trabalho, né, relacionado ao trabalho. E nesse texto, Freud fala que é necessário separar o quadro de neurastenia com um quadro que ele chamava de neurose de ansiedade ou neurose de angústia. Aqui está uma colocação importante para fazer. Nesses textos de Freud, a tradução às vezes é traduzido para neurose de angústia ou neurose de ansiedade. Os estudiosos afirmam que no início, lá da psiquiatria do século XIX e no início do século XX, ansiedade e angústia eram descritos como sinônimos. Hoje, atualmente, a gente faz uma diferença entre ansiedade e angústia. Mas na época, ansiedade e angústia era descrito como sinônimos. Inclusive, em textos da psiquiatria, a depender da língua que era traduzida para ansiedade ou para angústia. Por exemplo, os mesmos textos de psiquiatria, alguns clássicos que são traduzidos para o francês, no francês é preferido usar ansiedade. Para o alemão, angústia. Então, a princípio, eram entendidos da mesma forma, e por isso esse texto de Freud, ora aparece como neurose de angústia, ora aparece como neurose de ansiedade. Esse texto é um texto interessante porque Freud descreve uma espécie de acúmulo de tensão que ele remete à sexualidade, já que a teoria freudiana apela muito para a sexualidade e aborda a dinâmica psíquica como uma dinâmica sexual. Afinal, a energia que move o psiquismo é a libido. Para a teoria freudiana é a libido, então é a libido que move o psiquismo, a libido que movimenta o psiquismo. A energia sexual, na visão freudiana, é a energia da vida, é a energia psíquica, que não serve só para o sexo, mas serve para tudo o que vitaliza o psiquismo. Então essa mais ou menos é a ideia, é a concepção freudiana do psiquismo. Portanto, o aparelho psíquico na visão de Freud é sexuado, né? Ou seja, não dá para separar, porque a natureza dele é sexual, né? Sexual no sentido de que busca prazer, né? E não apenas aqui a sexualidade genital, é erótica, é muito bom falar isso, é muito importante falar nisso. E Freud falava que esse transtorno, essa neurose, né, que era o termo usado, essa neurose parecia ser uma espécie de tensão sexual que, por não conseguir ser canalizada e ser expressado no seu fim específico, né, com a sua finalidade, a sua função específica, aumentava no sujeito, e mesmo ele tendo prática sexual, parecia não canalizar essa libido, aumentava no sujeito, aumentava até que ele transbordasse em crises. E Freud descreve as crises. Diz Freud que as crises eram de angústia ou de ansiedade sem um objeto. Angústia, ansiedade constante, que fazia com que o sujeito ficasse com uma tensão psíquica constante, e essa tensão psíquica provocava ou era acompanhada de crises, de surtos psíquicos, e nesses surtos psíquicos, esses surtos aconteciam sem um objeto, ou seja, sem um objeto específico, sem um elemento específico que o desencadeasse, sem algo no ambiente aparentemente que provocasse aquela crise de ansiedade, ou aquela crise de angústia, ou aquela crise de medo, já que ansiedade e medo em Freud ele usa como sinônimo. Então, era uma crise de medo sem um objeto que provocasse o medo, sem aparentemente haver um elemento no ambiente, um elemento exterior. Os estudiosos da psiquiatria contemporânea procuram estudar esse fenômeno, procuram entender as descrições de Freud, já que o termo neurose, mais tarde psiconeurose e assim por diante, não foram utilizados pela psiquiatria futura, pela psiquiatria depois, né, ao longo dos tempos e atual, né, o termo neurose, psiconeurose é um termo da psicanálise, embora eram usados nos manuais psiquiátricos, depois foram retirados, foram substituídos por outros termos, por outras nomenclaturas, né? E os estudiosos atuais, com os quadros psíquicos atuais, tentam entender o que seria essa neurose de ansiedade ou essa neurose de angústia. Há autores que dizem que Freud estava nessa neurose descrevendo o transtorno de ansiedade generalizada, que também tem características assim de crise, de mal-estar, de apreensão, de tensão constante, né? E também alguns outros teóricos, ou às vezes ambos os teóricos, ou às vezes há teóricos que abordam as duas opiniões, mas e também alguns outros teóricos defendem a ideia de que Freud estava descrevendo o transtorno do pânico, a síndrome do pânico. A grande maioria dos teóricos da psicanálise sustentam o argumento de que Freud estava descrevendo o transtorno do pânico quando se referiu a esse texto de 1894,
a respeito da neurose de angústia. O termo angústia é um termo mais utilizado do que até o termo ansiedade. E que ele estava descrevendo o transtorno do pânico. Há quem diga que é ansiedade generalizada. Ou então a gente pode entender que Freud estava descrevendo ambos, porque se parecem muito esses dois fenômenos. A diferença é que na ansiedade generalizada não necessariamente o paciente passa mal, fica passando mal de crise, fica ansioso por causa de crises, o que acontece com síndrome de pânico. Por isso que parece mais, quando Freud descreveu essa neurose de angústia, parece mais o transtorno do pânico, aos meus olhos, do que a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas pode ser também, ou pode ser ambos. Até 1980, eu estou me referindo aqui a um texto de Freud de 1894. Até 1980, os termos neurose de ansiedade, neurose de angústia ainda eram utilizados. A partir do ano de 1980, quando a Associação Psiquiátrica Americana lança o DSM-4, o seu manual clássico de psiquiatria e de diagnósticos de transtorno mental, e que de alguma forma competia e até colaborava com o CID, Código Internacional das Doenças. O CID, eu acho que na época estava na versão 6 ou 7 ou 8, e o DSM lançava o seu DSM-3, a sua versão 3. E o DSM-3, nessa modalidade, ele reformulou uma série de nomenclaturas, teve gente que não gostou, houve críticas, afinal, a psiquiatria estava agora excluindo uma série de termos, neurose, por exemplo, que eram termos mais abrangentes, que dava conta do subjetivo do psiquismo, e agora fazia um diagnóstico mais biológico, né? Havia uma briga entre psiquiatras e não psiquiatras, e disputa de ocupação de poder, etc. Uma série de polêmicas e de conflitos, mas é claro que o DSM-3 é considerado um avanço em termos diagnósticos, e aí esse termo neurose de ansiedade, neurose de angústia, não aparece mais, é eliminado. E surge uma série de categorias que aparecem, uma série de transtornos, uma série de patologias psíquicas, entre as quais se destaca aqui os transtornos ansiosos. Os transtornos de ansiedade, chamado no DSM-3 de transtornos ansiosos. Entre eles, muitos que a gente conhece. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. As fobias específicas, fobia de animais, fobia de lugar alto, fobia de locais fechados, como a claustrofobia, fobia de determinados insetos e assim por diante. A fobia social, também é um transtorno ansioso, e a síndrome de pânico, ou transtorno do pânico. Com o tempo, mais tarde o DSM-4, o termo síndrome não aparece mais, aparece transtorno do pânico, né? Mas antes de toda essa evolução, antes de todo esse desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia e dos estudos psicológicos e psicoterapêuticos, antes disso, o psiquiatra americano Jacob Mendes da Costa, ou Jacob Mendes da Costa, havia sido um médico do exército americano na chamada Guerra Civil Americana, que aconteceu entre os anos 1850 até 1870, mais ou menos. E Mendes da Costa, que ficou conhecido mais tarde como psiquiatra da Costa, né, em face desse seu sobrenome, ele participou ali da Guerra Civil Americana, como médico de campanha, médico que dava conta dos soldados, etc. E ele examinou uma série de soldados. E os soldados sobreviventes da guerra americana, que foram cuidados por ele, muitos deles desenvolveram uma síndrome que ele chamou de síndrome do coração irritável. Porque os sintomas eram taquicardia, aceleração cardíaca, tontura, sudorese às vezes, mãos frias, aceleração na voz, ansiedade, inquietação, dilatação da pupila, inquietação constante e preocupações em relação à morte, em relação ao morrer, em relação a passar mal, uma espécie de estresse agudo e com crises recorrentes que ele chamou de síndrome do coração irritável. Depois de fazer várias avaliações cardiológicas e perceber que não havia nenhuma complicação cardíaca, ele achou que aquele distúrbio era um distúrbio do sistema nervoso central, do sistema nervoso especialmente simpático, e que aquele distúrbio gerava uma espécie de irritabilidade no coração, segundo o psiquismo
psicoanalismo segundo a interpretação, segundo a subjetividade dos pacientes. Algo que comunicava cérebro e coração, o coração não tinha nenhuma repercussão física, mas que gerava ali alguma comunicação que fazia com que o paciente sentisse dores, sentisse taquicardia, sentisse mal-estar, sentisse tensão, aperto no peito, sentisse sintomas e que acreditasse que poderia passar mal do coração, morrer do coração e assim por diante. Embora nem todo quadro dessa natureza tem aceleração cardíaca e taquicardia. A grande maioria tem taquicardia, aceleração, taquicardia, hiperventilação, que é a aceleração da respiração, respiração ofegante, e também, no conjunto desses quadros, é claro, a sensação de que vai morrer de maneira súbita. A crise dá uma sensação ao paciente que ele vai falecer naquele momento, que vai acontecer uma coisa, ele vai morrer de morte súbita. E quase sempre a sensação que passa, a ideia que passa, o medo que passa é que ele vai morrer de um ataque cardíaco, de um infarto fulminante. Então, dentro dessa dinâmica, Da Costa examinou uma série de pacientes com esse quadro clássico, que de alguma forma ali dava conta desses sintomas que nós conhecemos hoje, pertencentes ao transtorno do pânico, e ele chamou Síndrome do Coração Irritável. Mais tarde, em homenagem a ele, vai ficar conhecido como Síndrome da Costa, ou Síndrome de Da Costa. Então, isso é interessante a gente aqui considerar. Uma nota de curiosidade aqui, isso é importante dizer, uma nota de curiosidade é que eu peguei o Amor Imbatível Amor e fui olhar, Joana cita Da Costa, mas há ali um equívoco no nome, que eu tenho certeza que não foi da Joana, deve ter sido equívoco de datilografia, mas aí eu fui consultar, e fiquei curioso, fui consultar a primeira edição do livro Amor Imbatível Amor, estava lá. O mesmo erro. Então, provavelmente, Divaldo psicografou. A gente sabe que a psicografia é feita de lápis, com letra cursiva, e na hora de datilografar, houve um equívoco ali no entendimento da palavra. Porque às vezes a psicografia, especialmente a psicografia de Divaldo, que é a psicografia mecânica, passou assim, com esse quadro, com essa dinâmica e com esse equívoco que foi se perpetuando ao longo das edições e talvez ainda não foi corrigido, né? Acredito até que alguém não conseguiu corrigir. O que é que eu estou me referindo aqui? É que o texto fala de alguns pesquisadores, cita Freud, cita algumas coisas e fala sobre Da Costa. E quando fala sobre Da Costa, fala em 1871, o pesquisador, alguma coisa assim, o cientista, doutor Marion da Costa, não existe psicólogo chamado Marion da Costa, não existe psiquiatra chamado Marion da Costa, e aí ela continua dizendo que detectou em combatentes de guerra, em sobreviventes de guerra, em neuróticos de guerra, e deu o nome Síndrome do Coração Irritável. A gente sabe que quem deu o nome Síndrome do Coração Irritável é Jacob Mendes da Costa. Então eu acredito que Joana deve ter escrito Doutor Mendes da Costa e foi mais tarde datilografado como Doutor Marion da Costa. A gente não sabe se foi alguém na hora da edição, né, do trabalho gráfico, escreveu Doutor Marion da Costa, datilografou dessa forma, ou o próprio Divaldo, pode ter, porque o Divaldo às vezes datilografava, né? O próprio Divaldo, ao datilografar, apesar de ser a sua própria psicografia, às vezes é a letra da Joana, ou às vezes é a própria letra dele, mas com interferência mediúnica, ele leu e às vezes por não conhecer, olha a autenticidade do fenômeno, por não conhecer o autor, não conhecer o teórico, viu ali doutor Marion Mendes, e datilografou como Marion da Costa. A gente não sabe, aí só procurando investigar, pesquisar, consultar a Mansão do Caminho nesse sentido. A verdade é que é Mendes da Costa e não Marion da Costa, como está colocado. É claro que é um erro de datilografia, dá para perceber ali, até porque ela cita Marion da Costa, Síndrome do Coração Irritável. É Mendes da Costa, né? Mais tarde, o psiquiatra britânico Aubrey Lewis, que cuidou de soldados da Primeira Guerra Mundial, descreveu uma síndrome quase que idêntica, com quase que os mesmos sintomas que ele chamou de Síndrome do Esforço. E outros pesquisadores começaram a dar nomes variados
foi confundida com histeria, foi confundida essa síndrome com hipocondria, foi confundida com crises histéricas, com neurastenia, com psicastenia, com uma série de quadros que são de outra natureza, inclusive em alguns momentos sendo associada a uma espécie de hipocondria, uma espécie de modalidade hipocondríaca por conta do medo da morte, etc. E assim, a verdade é que a base disso tudo é o medo. E o medo, segundo os estudiosos, é a emoção básica do ser humano. É a emoção mais básica. Tudo indica, segundo boa parte dos estudiosos, que o medo foi a emoção primária que surgiu no ser humano no seu processo sociológico e antropológico. Por quê? Porque o medo parece ser aquela reação imediata ou derivada de maneira imediata ou consequência imediata do instinto de sobrevivência. O instinto de conservação. Então, no ser humano, como tem emoção, no animal não, o animal tem instinto. Mas chegando no ser humano, como tem emoção, esse instinto de conservação produz a emoção do medo, que seria a primeira emoção, ou a emoção mais básica que surgiu. Por quê? Porque o ser humano traz como herança, ele é herdeiro do instinto de sobrevivência, do instinto básico de conservação da vida, herança das experiências animais, das experiências primitivas, e ao herdar esse instinto de conservação, esse instinto primitivo, na sua fase hominal, na sua fase humana, esses instintos se manifestam em emoções. E é claro que se manifestou aí no medo, que é a emoção básica, que diz respeito à sensação de ameaça, a sensação de se estar ameaçado, de se sentir ameaçado. E o animal tem duas reações diante de ameaça: a reação de fuga ou a reação de combate. Nós herdamos também essa reação de fuga ou de combate, origem ali do instinto de conservação da vida. O medo não é totalmente ruim quando se manifesta em precaução, em previdência, em cuidado. Não houvesse esse mecanismo do instinto de conservação da vida em nós, que é um protetor nosso, a gente se mataria facilmente. Ou a gente se colocaria em risco de morte facilmente. Essa emoção do medo e também o instinto de conservação nos faz nos prender à matéria, nos faz segurar-nos na vida física, nos impede aí de nos colocarmos em risco facilmente, né? Não fosse isso daí, a gente se colocaria em risco mais facilmente, a gente, de alguma forma, seria mais potencialmente suicida do que já somos, né? Porque às vezes a gente acaba transgredindo o instinto de conservação da vida em função do suicídio, mas o medo, portanto, segura isso, o medo regula isso, o medo e o instinto de conservação é um mecanismo protetor, o instinto de conservação é um mecanismo que nos protege de nos colocarmos em risco. Inclusive, o instinto é um mecanismo que nos protege, inclusive, de um suicídio indireto, de colocar indiretamente em risco em favor da nossa saúde. Então, essa emoção básica do medo é derivado imediato, é subproduto, é filho direto do instinto de conservação, que gera essa situação de fuga ou de combate que nós guardamos dentro da gente. Fuga ou combate. E aqui eu preciso falar uma coisa. Se o medo gera na gente a reação de fuga ou de combate, tá aí a explicação das polaridades psíquicas junguianas, que do ponto de vista da psicologia junguiana, medo e agressividade são lados de uma mesma moeda. São duas polaridades psíquicas que, na verdade, faz parte de um mesmo fenômeno. Medo e agressividade. Por quê? Fuga ou combate. O que significa dizer que em toda agressividade há medo. E no medo há uma espécie de agressividade. Às vezes agressividade em relação a si, que pode se manifestar em relação ao outro. O medo já é uma interpretação agressiva, porque é uma experiência de sensação de ameaça, ou seja, de agressividade. Daí porque toda pessoa agressiva é uma pessoa com medo. O bandido que entra em nossa casa e nos agride, nos maltrata, é um sujeito com muito medo. E ele agride antes de ser agredido. O animal agride antes de ser agredido por instinto. O ser humano, com medo, agride antes, com medo de ser agredido. Então, medo e agressividade são termos de uma mesma equação. O medo também é pessimista. Porque se eu estou aqui e tenho medo de não fazer bem a palestra, o medo é um raciocínio pessimista. Eu estou com medo que aconteça algo pior. O medo é sempre algo em relação ao pior.
Então o medo tem um conteúdo sempre pessimista, tem um conteúdo sempre negativo, às vezes negativo demais, às vezes catastrófico, às vezes distorcido, mas sempre tem. Alguns estudiosos da psicologia cognitiva afirmam que amor e medo, olha só, esse é um estudo interessante. Embora nem todo mundo concorde, a gente não precisa concordar, eu nem sei se realmente pode se aplicar isso, mas há estudiosos que dizem, das ciências cognitivas, que só existem duas emoções, amor e medo. Que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Isso é super interessante a gente discutir e tentar entender a respeito disso. Há alguns medos básicos, segundo os estudiosos da psicologia, básicos em nós, que são derivados desse medo do instinto de conservação da vida. Mas o mecanismo basal, o mecanismo central, o mecanismo original de tudo isso é o medo da morte. O medo da morte é o medo por excelência, que está por detrás de outros medos. Por exemplo, o medo da velhice é um medo. O medo da velhice existe. Por que o medo do envelhecer? Porque inconscientemente a gente associa a velhice à morte. Nem sempre acontece isso. Tem muitos idosos aí envelhecendo, indo adiante, e às vezes jovens morrendo antes. Mas existe essa associação, né? Medo da pobreza. A ideia de que se eu ficar pobre, se eu não tiver recurso financeiro, eu posso morrer, eu posso ser desamparado, eu posso ter algum problema e não ter condição de dar conta desse problema. O que não necessariamente se aplica à realidade. Quantas fortunas, inclusive pelos excessos, pelos desgastes, morrem antes e muitas vezes pessoas pobres, humildes, vivem muito. Então, não se aplica a algo necessariamente real. Medo da doença, porque a gente associa que a doença pode nos levar à morte. Então, o medo da morte está por detrás do medo da doença, né? O que não significa a verdade. Quantas pessoas doentes, enfermas, com dificuldades ali na saúde, que vivem, que parece que não morre nunca, louvado seja Deus. Parece que só Jesus na causa que não morre. E às vezes uma pessoa saudável subitamente morre e falece. Mas existe essa coisa. Medo de ser julgado. Aí é uma ameaça social que de alguma forma ameaça também a nossa integridade, a nossa sobrevivência. Medo de ser julgado, porque é um medo sofisticado. Afinal, se eu for julgado, eu sou condenado, eu sou excluído socialmente. E aí eu não tenho um recurso material, eu não vou ter condição de me sobreviver se eu for rechaçado pela sociedade. E aí o medo da morte. Ou medo da perda de um afeto. A ideia de que se eu perder um afeto, perder um vínculo afetivo, eu não vou suportar e eu vou morrer de angústia, eu não vou sobreviver. Então, no fundo, remete também ao medo da morte. Então, é interessante isso, porque no final das contas, o controle que a gente tem das coisas, aliás, muito atual hoje, o controle que a gente tem das coisas, no fundo, é medo da morte. Porque o que é que não é controlável? O que é que a gente não pode controlar nessa vida? É a experiência do viver e do morrer. O fio da vida quando se parte, a gente não tem como controlar. A gente não tem como administrar, a gente não sabe. A ansiedade, por que eu tô falando do medo? Porque a ansiedade, fenômeno básico do transtorno do pânico, a ansiedade, para muitos estudiosos, é um desdobramento ou um desenvolvimento do medo. A ansiedade é um medo por antecipação. Um medo projetado para o futuro, um medo antecipatório. Por exemplo, se eu tenho medo de não chegar no horário no trabalho, ou melhor, se eu tenho ansiedade de chegar no trabalho, é porque eu tenho medo de chegar atrasado. Então, se eu tenho ansiedade por fazer a prova, é porque eu tenho medo de não conseguir fazer a prova. Então, a ansiedade é um medo jogado para o futuro. É o medo que não está no presente. É o medo que está focado no amanhã. A ansiedade é o medo do amanhã. É o medo para o amanhã. Voltado para o amanhã. Então, isso é super interessante para a gente entender algumas coisas. Bom, a crise de pânico é uma crise muito chata, muito ruim, muito desconfortável. Normalmente o paciente de pânico tem dificuldade até de descrever esse mal-estar, de descrever como é ruim, como é algo problemático, algo sofrido. Ele tem dificuldade até de explicar isso em palavras para outra pessoa que nunca viveu uma crise de pânico. É um mal-estar, às vezes acompanhado de tontura, às vezes acompanhado de vertigem,
Às vezes problema gastrointestinal, às vezes dor de cabeça, ansiedade muito grande, uma inquietação muito grande, aceleração cardíaca, palpitação cardíaca, respiração ofegante e assim e uma sensação de que vai morrer ou que vai passar mal, que vai cair. É uma sensação muito terrível, a ponto de afetar profundamente a vida da pessoa. Eu tive uma paciente que ela vendeu o apartamento dela e mudou de local, indo para comprar uma casa, um apartamento na verdade, em frente a um hospital conhecido aqui da cidade, onde ela, ao atravessar o prédio, ela estava nesse hospital. A fim de que quando ela passasse mal de crise de pânico, e como ela ficava em dúvida se era realmente emocional ou era alguma coisa, porque o paciente de pânico, na hora da crise de pânico, ele passa tão mal, é tão ruim, que não tem como convencer ele que não é físico. Ele tem a sensação de que vai passar mal, que é físico, que é matéria, que é orgânico, que ele está com algum problema de saúde, aquele mal-estar dele não pode ser emocional, não pode ser psicológico, tem que ser físico, e é difícil convencer ele do contrário durante a crise, até que ele passe aquela crise. Então, essa paciente, por exemplo, ela mudou e começou a morar na frente, um prédio que ficava na frente de um hospital, porque qualquer coisa ela corria, atravessava a rua e ia para a emergência do hospital. Olha só que coisa interessante. Eu preciso dizer o seguinte, que crise de pânico não é exclusividade da síndrome do pânico e não é sinônimo. Síndrome ou transtorno do pânico é uma coisa e crise de pânico é outra. E eu vou explicar. Muitos transtornos mentais podem desencadear crise de pânico. Por exemplo, a pessoa tem claustrofobia, medo de lugar fechado. A pessoa tem medo de altura. A pessoa tem medo de pegar avião. Aí ela passa por essa situação, ela tem que entrar num lugar fechado, tem que pegar um avião, tem que ir para um lugar alto. Ela pode ter uma crise de pânico. A claustrofobia gerou crise de pânico por conta do contexto. Ela tem medo, sei lá, de um cachorro. Aí ela entra em contato com o cachorro, então tem uma fobia de cachorro. Entra em contato com o cachorro, começa a passar mal e tem uma crise de pânico por causa do cachorro ali perto dela. O cachorro corre atrás dela e começa a lamber ela, etc. Ela entra numa crise de pânico. Então, a gente tem em vários quadros o paciente podendo ter uma crise de pânico. A própria pessoa deprimida pode ficar tão angustiada na depressão que pode ter uma crise de pânico. Crise de pânico é um sintoma que pode acometer vários outros quadros mentais e emocionais. O transtorno do pânico ou síndrome de pânico, ele tem as crises de pânico, mas ele tem outras características. E a característica principal é que enquanto a pessoa claustrofóbica ela tem crise de pânico ao entrar no elevador, e ela pode passar mal por conta disso. Enquanto a pessoa que tem medo de altura, ela pode ter crise de pânico porque ela está num lugar alto, o paciente com um transtorno do pânico, ele passa mal dessas crises sem algo ameaçador no ambiente. Sem que algo explique no ambiente o que é que está desencadeando aquele pânico nele. Por isso que Freud falava sem o objeto. Sem o objeto. Então, é essa mais ou menos a experiência da crise de pânico. Ou seja, ele fica passando mal. Passando mal, às vezes, sem motivo. Isso é muito ruim, é muito desagradável, porque ao ficar passando mal, ter crises, ele começa a ter crise, e a crise é imprevisível. Não é o elevador que eu entro e passo mal porque estou no elevador, né, e tenho medo do elevador. São crises que acontecem de maneira imprevisíveis e quase que pegam ele de surpresa. É claro que tem fatores inconscientes, mas o sujeito não percebe isso. Então acomete ele e ele é tomado por aquela crise. E aí, o que é que acontece? O pior da crise do pânico não são o pior do transtorno do pânico não são as crises. Por incrível que pareça, as crises são muito ruins, mas não é o pior. O pior é a consequência disso, que a gente vai explicar aqui. É a consequência de ficar passando mal. O que é que acontece? O paciente começa a ter medo de ter medo. A ter medo de passar mal. Até medo da crise. E começa o quê? A não querer sair, a evitar ficar sozinho, a passar sempre perto de hospital, a começar a escolher mordomos que o guiem. Então, se ele vai para algum lugar, ele tem que ter alguém, porque se ele passar mal, alguém vai socorrer, ele vai levar para o hospital. Ele acaba não ficando sozinho com ninguém, acaba sempre se vinculando com algumas pessoas que podem ajudar. Ele passa a ser dependente,
passa a não querer sair de casa, só sai de casa acompanhado, passa a ter uma série de problemas sociais, de trabalho, materiais, de relações afetivas por conta desse quadro seríssimo. A metáfora que eu faço é o seguinte: pense no carro, na garagem, que você mexe nele, ele toca o alarme. O alarme disparou porque alguém mexeu nele. Mas lembre daquele carro na garagem que dispara o alarme do nada. Tem uma coisa lá no sistema do alarme que ele dispara o alarme do nada. É o que acontece com o paciente do pânico, do transtorno do pânico. Por quê? Porque nós temos o sistema de alarme preparado para ser acionado diante de uma ameaça. Algo nos ameaça, a gente reage com o nosso sistema de alarme. Pupila se dilata para a gente enxergar melhor, a gente começa a suar, a transpirar. Para quê? Para correr, para escorregar, para não ser pego, reação de fuga ou de combate. O coração começa a bater forte. Para quê? Para bombear oxigênio no sangue, para preparar o nosso corpo para a atividade física. A adrenalina é produzida pelas suprarrenais, é descarregado, o cortisol. A gente então produz toda aquela bioquímica pronta para fuga ou combate da situação. Então a gente produz essa série de fenômenos, essa série de ocorrências em nós, né? A gente começa a respirar mais rápido para ficar ofegante, para dar conta da corrida, dar conta da atividade física que a gente vai fazer, do dispêndio de energia que a gente vai realizar. Só que, no caso do transtorno do pânico, esse alarme é acionado, esse alarme do corpo é acionado, o alarme físico do corpo é acionado por motivações psicológicas, sem uma ameaça concreta, sem um objeto ameaçador concreto, sem nada no ambiente que justifique aquela reação. O paciente começa a ter essas crises e as crises são tão ruins, mas são tão desagradáveis, que ele passa a ficar com medo de ter crise. Ele passa a viver em função de não passar mal. A sua vida gira em torno do medo de ter uma crise, do medo de passar mal. E aí eu preciso dizer o seguinte: às vezes o sujeito tem um diagnóstico de depressão. A depressão, com a angústia, com todos os fenômenos da depressão, da angústia que a depressão gera, todos esses problemas que ocasionam, que tem ali a questão da depressão, né, que produz o fenômeno depressivo, né? E que também suscita a agudização dos sintomas depressivos. Então, a pessoa está muito deprimida, tem crise de angústia, tem crise de mal-estar. Às vezes o paciente deprimido pode evoluir para um quadro de pânico também. Então, ele tem a depressão, mas a depressão com características de ansiedade pode desenvolver, evoluir para um quadro de transtorno do pânico. E o contrário é mais frequente ainda. É muito mais frequente ainda o contrário acontecer. Qual é o contrário? O paciente tem pânico. O paciente tem um quadro de transtorno do pânico e pela vida que ele leva, por ficar com medo de ter medo, por ficar subordinado a isso, por viver uma vida com desgaste psíquico, com um preço a pagar muito alto, né, um sofrimento muito pesado, o paciente pode deprimir. Então ele tem um pânico e às vezes desenvolve uma depressão, evolui para uma depressão por conta do quadro de pânico, né? Alguns teóricos citam marcadores biológicos que podem se responsabilizar também pelo pânico. Por exemplo, após uma doença grave, a pessoa saiu de uma doença grave, se recuperou da Covid, por exemplo, que estava no hospital, na UTI, superou, muitas vezes pode ter ali um quadro de transtorno do pânico se desenvolvendo depois. Crises, medo de passar mal, depois de uma doença grave. Ou então, alguns autores dizem que prolapso da válvula mitral, o coração descompensado por conta da válvula mitral, e o paciente começa a ter medo e começa a ter crise de pânico por causa do coração, né? Por causa do medo ali, né? Algumas infecções no fígado, em face da alteração do fígado e algum mal-estar que o fígado produz em função da infecção, passa às vezes gerar síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Drogas, por incrível que pareça, algumas drogas, e eu vou citar uma aqui que quase ninguém sabe, maconha. Já tive um paciente que ele tinha síndrome de pânico, o que ele fez? Ele começou a usar a maconha, porque a maconha é uma droga depressora, né? Ou seja, deprime o sistema nervoso central, ou seja, relaxa, né? Desacelera o sistema nervoso central. Ele começou a usar a maconha como se usa um ansiolítico, como se usa um tranquilizante. Só que apesar de tranquilizar no momento do efeito da droga, pode produzir a longo prazo crises de pânico. Ele começou a passar mal. Começou a ter crises de pânico periódica. Então a droga
As drogas, algumas drogas químicas, favorece, né? As estatísticas dizem que há mais incidência em mulher do que em homem, no caso do transtorno do pânico. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas as estatísticas mostram isso. Por que eu tenho dúvidas? Porque as mulheres buscam um serviço de saúde, buscam mais se tratar, buscam ajuda, e os homens, às vezes, querem resolver os seus conflitos psíquicos na cachaça, enchendo a cara, se excedendo em tudo que é tipo de comportamento e tudo que é tipo de repertório, e acaba mal, né? Já, digamos assim, as mulheres buscam mais. Então eu acho que também esse número de a cada 3 mulheres com pânico, um homem com pânico, talvez não seja tão assim, né? Mas é claro, o ciclo hormonal da mulher, né, as características hormonais da mulher, é claro que pode ali favorecer, né? Além do que, a sensação de pânico, a sensação de desamparo, né? A sensação que o paciente tem no pânico é a sensação de desamparo, né? E a mulher, né, muitas vezes, emocionalmente, como ela tem um repertório emocional sofisticado e é mais sensível, é muito comum a mulher se sentir mais desamparada, né? Daí, às vezes, a busca de um parceiro amoroso, né? Às vezes, a busca de um parceiro, especialmente o parceiro do outro sexo, quando se trata de um contato heterossexual, né? Que remete à figura do pai, que a ampara, né? Então, essa sensação de buscar amparo está presente no inconsciente feminino, inclusive em função da gravidez, porque quando ela decidir ser mãe, decidir a gravidez, decidir por estar grávida, ou decidir por ser mãe, ela também precisa de apoio. No inconsciente dela, ela deseja muitas vezes apoio para ajudá-la a cuidar com o filho, a cuidar do filho. Eu estou falando em linhas gerais, é claro que há exceções, mas em linhas gerais há uma tendência no inconsciente feminino a buscar amparo e ajuda, porque ela precisa de ajuda para cuidar do filho, né? Ou cuidar da futura gravidez que ela vai ter. Então isso está no inconsciente feminino e, é claro, essa sensação de desamparo é muito comum no quadro de pânico, que é, muitas vezes, essa experiência de desamparo, essa experiência de buscar amparo, ser muito valioso amparo ali na subjetividade feminina, né? Por outro lado, há alguns autores que, isso não está fechado, tá? Mas alguns autores mencionam que, às vezes, uma mulher que tem pânico, na gravidez, os sintomas ou diminuem muito e abrandam ou até desaparecem durante a gravidez. Não se sabe ainda por quê, se são os hormônios da gravidez, as alterações física-químicas que acontecem na gravidez, ou se é psicologicamente a sensação de que eu tenho algo para cuidar, eu tenho que dar conta disso aqui, eu tenho que estar bem para levar a gestação adiante, e isso de alguma forma compensa. Olha só que dica interessante e que talvez seja uma pista futura para a ciência, compensa de tal forma para a mulher focalizar ali no cuidado com outro mais fragilizado, com outro que precisa mais dela, vulnerável, que é o bebê que está na barriga dela, né? E que aquilo acaba, de alguma forma, superando ou diminuindo no período de gravidez. Às vezes a mulher passa o período de gravidez sem pânico e depois da gravidez, quando o bebê nasce, volta o pânico e volta os sintomas de pânico, né? Se apela hoje muito para o estresse, dizendo que o estresse da vida moderna, a correria, o corre-corre do relógio, seria responsável pelo transtorno do pânico. É verdade. Muitas vezes o estresse está por detrás. Muitos pacientes com pânico, eles dizem assim, mas na hora da crise, quando eu passo mal, eu não estava estressado. Eu não estava ansioso. Às vezes estava. Às vezes estava, só que não estava consciente de que estava ansioso. Muitas vezes a gente tem uma ansiedade, que é uma ansiedade que está ali, stand-by, acontecendo com a gente gente nem se dá conta que está ansioso. Nem se dá conta que está com ansiedade. Nem tem consciência da ansiedade. É uma ansiedade mais inconsciente. É uma ansiedade, como eu costumo dizer, que fica ali offline. Sabe o aplicativo do celular que você saiu, entrou em outro aplicativo, mas aquele aplicativo em segundo plano está rodando, está operando, está funcionando? É como se fosse uma ansiedade offline, que está ali, né? Então, isso é super interessante. Mas apelar para o estresse, para dizer que a vida moderna, na síndrome de pânico, esse transtorno não é atual. Né? Existiu em épocas passadas, não é fruto só da experiência atual. O que ocorre é que hoje ele é melhor examinado, ele é melhor estudado, não há tantos preconceitos como havia no passado, e as pessoas falam publicamente, compartilham isso, há estudos sobre isso, há interesse sobre isso, que no passado não existia nada disso. Né? É importante eu dizer o seguinte, que a crise de pânico, no momento da crise de pânico, daquele mal-estar, a sensação que vai morrer, o paciente tem a sensação que vai morrer, mas é importante eu dizer, a crise de pânico nunca matou ninguém. Eu não conheço um caso
reportado pela literatura da psiquiatria, da medicina, que alguém morreu da crise de pânico. Morreu no momento ali da crise de pânico. Mas isso não é suficiente, porque quando o paciente está lá passando mal da crise de pânico, você pode falar confortadoramente, pode dizer as coisas para ele, pode ter palavras gentis, pode ser carinhoso. Aquilo não necessariamente é suficiente para confortá-lo e para tirar ele da crise de pânico. Tem que ficar ali, aguardando, acompanhando ele, até passar o mal-estar, o fenômeno mais angustiante, né? Mas isso é da área da ciência. O que falar do ponto de vista da doutrina espírita? O espiritismo ilumina a ciência. Vem esclarecer aquilo que a ciência ignora. Vem iluminar aquilo que a ciência não ilumina. Vem complementar, embora, diz Allan Kardec, aceite tudo aquilo que a ciência comprova, aquilo que investiga, mas não para onde a ciência para. Porque enquanto a ciência, escreve Allan Kardec, para no fenômeno material, dos efeitos, o espiritismo mergulha nas causas. O que significa dizer que o espiritismo ilumina a ciência. Gabriel Delany, o notável cientista do espiritismo, costumava dizer na sua época o seguinte, da mesma forma, dizia ele, em pleno século XIX, da mesma forma que a astronomia está precisando da física para entender o universo, tornando-se mais tarde astrofísica, da mesma forma, diz Gabriel Delany, da mesma forma que futuramente a psicologia científica necessitará da doutrina espírita para compreender o ser humano de uma forma mais profunda. Que profecia ele fez? Porque o espiritismo consegue iluminar-nos naquilo que a ciência não consegue detectar. Os espíritos dizem de uma maneira geral que nós somos o resultado do que fizemos. E seremos amanhã a consequência do que façamos. Aquilo que a gente sofre atualmente é prova ou expiação de outras vidas ou dessa vida. Causa e efeito. Efeito gerado nessa vida, cuja conduta a gente teve e gerou esses efeitos, ou efeitos cujas causas estão nas vidas anteriores, diz Allan Kardec, nas provas e nas expiações. O que significa dizer que o sofrimento dos transtornos psíquicos é um efeito, que deve ter uma causa. A causa está no próprio espírito endividado. Não há doenças, há doentes. Como diz a Organização Mundial de Saúde, nós diríamos em linguagem espírita, não há doenças, há espíritos endividados. Quando o espírito doente vibra no seu corpo vibratório, fluídico, essa desarmonia produz no corpo as suas manifestações que são correspondentes e consequentes às causas que a geraram, aos fenômenos que as produziram. O que significa dizer que no transtorno psíquico, dizem os bons espíritos, sempre há um sentimento de culpa do espírito endividado. Em todos os transtornos psíquicos, ou quase todos, se não todos, pelo menos a maioria, há sempre uma culpa inconsciente do espírito, que ao reencarnar traz essa culpa. E essa culpa se manifesta em ansiedade, em medo, em depressão, a depender de cada caso, ali, de cada história do espírito. Então, todos os transtornos psíquicos, ou pelo menos a maioria, tem como causa também o sentimento de culpa que o espírito traz de outras reencarnações, né? E Joana de Ângeles aborda esse sentimento de culpa no texto nosso, vai dizer que tem um sentimento de culpa ali por detrás, e é esse sentimento de culpa que vai plasmar no futuro corpo em desenvolvimento, no momento da fecundação e após a formação do corpo no embrião, vai plasmar no genes ali, vai imprimir na formação orgânica e de alguma forma também elaborando e acionando o espírito, acionando os genes compatíveis que precisa para as suas necessidades ali da encarnação. E escreve Joana de Ângeles que no caso do transtorno do pânico há fatores genéticos. Há fatores genéticos. Mas os fatores genéticos foram manipulados pelo espírito. Porque eu conheço muita gente que tem pânico e que tem filhos que não têm pânico. Mas há fatores genéticos que o espírito recebeu e acionou. Porque quantas coisas a gente tem de genética que não se manifesta? Quantas vezes a nossa família tem não sei quantos casos de hipertensão, não sei quantos casos de câncer, e às vezes a gente não tem. Por quê? Porque não tinha necessidade espiritual de se manifestar em mim, porque aquilo que gera a manifestação são as causas que estão no espírito.
que se aproveita da genética para acionar. Então, Joana de Ângeles vai dizer que tem um fator genético, mas esse fator genético é a causa material, porque a causa do fator genético é a necessidade do espírito. O fator genético é a causa física, mas a causa do fator genético é espiritual, é o próprio espírito que aciona aquele fator genético. Joana chama atenção no texto dela também para a fuga que alguém pode fazer para o alcoolismo. Ela vai dizer que às vezes o paciente com pânico, como fica muito ansioso, ele apela para o álcool para tentar relaxar através do álcool. Isso é um grande perigo, é uma grande armadilha, porque acaba apelando para o excesso, para a compulsão alcoólica e desenvolve o vício da alcoofilia, e até a doença do alcoolismo, né? Então, muito cuidado nesse sentido, porque é um mecanismo de fuga. Joana cita as medicações, tem uma outra mensagem dela que ela cita os inibidores de recaptação de serotonina, e nessa mensagem de amor imbatível amor ela vai citar o clonazepam, e eu vou explicar aqui. O clonazepam é um ansiolítico muito conhecido, muita gente não conhece a substância, muito conhecido, mas o nome comercial mais conhecido que um laboratório usa para vender o clonazepam é o nome Rivotril. É uma medicação muito conhecida, é uma medicação boa, né? É barata, inclusive, né? É um medicamento que se conhece muito o comportamento dele, é um medicamento que tem os seus efeitos. Agora é um medicamento perigoso, é um medicamento muito arriscado, porque é o que as pessoas se viciam. É um medicamento que pode gerar tolerância e dependência no organismo da pessoa, se a pessoa apelar para aquilo, porque os ansiolíticos não foram feitos para a pessoa tomar toda hora. Inclusive para dormir todo dia. Os ansiolíticos foram feitos para casos emergenciais. Emergentes. O que é que Joana fala? Joana fala que o clonazepam tem um ótimo efeito. Olha, ela está falando isso em 98. Tem um ótimo... Quase previu essa enxurrada de Rivotril hoje em dia. Praticamente todo mundo está tomando Rivotril, né? Com algumas exceções. Ela previu isso quando falou sobre o clonazepam. Ela disse que o clonazepam tem um ótimo efeito nos transtornos de ansiedade, especialmente na crise de pânico. Ou seja, o clonazepam não é para tratar pânico. O pânico não é tratado com clonazepam. O clonazepam é para ser usado no SOS, numa emergência, quando o paciente está passando mal. Ele toma o clonazepam e consegue cortar a crise de pânico com o clonazepam. E aí ele vai ter que se trabalhar, por isso é preciso fazer também psicoterapia, não apenas psiquiatria, mas psicoterapia, trabalho individual, trabalho na religião, trabalho interior. Ele vai se trabalhar mentalmente para tentar controlar as crises sem o medicamento. Então agora eu usei o medicamento, cortou as crises, muito bem, mas agora eu vou trabalhar para na próxima vez eu não usar. O medicamento é uma ajuda, é um auxílio, né? O clonazepam. Agora, o que trata mesmo o transtorno do pânico, do ponto de vista farmacológico, não é o Rivotril, não é o clonazepam. O clonazepam entra como emergência em momentos específicos. Mas o que trata continuamente, que o paciente deve tomar todo dia, do ponto de vista medicamentoso, sem dúvida nenhuma, os inibidores de recaptação de serotonina, né? Especialmente paroxetina, que é uma substância muito utilizada. Alguns utilizam sertralina, outros utilizam citalopram, escitalopram, que são antidepressivos, mas que são utilizados para o quadro de pânico. O tratamento é com ele. É com esses inibidores de recaptação de serotonina e que o ansiolítico entra em alguns momentos emergenciais, né? Eu vejo muita gente tratando o transtorno do pânico tomando Rivotril toda hora, né? Se acalma, dorme, mas é um perigo. Não é assim que deve ser tratado, né? Então isso é algo que a própria Joana, olha como Joana está antenada, a própria Joana cita. Mas eu preciso também citar aqui uma coisa que ela cita de maneira sutil, que é o fator mediúnico. Qual é o fator mediúnico? Ao lado disso, se eu sou um espírito endividado que trago essa consciência de culpa e que imprime essa consciência de culpa na minha genética para produzir o transtorno do pânico do ponto de vista do sistema nervoso, do ponto de vista orgânico, eu sou espírito endividado. Essas dívidas não foram feitas ao acaso, aleatoriamente, foram feitas prejudicando outras pessoas. E claro, muitas vezes essas pessoas são espíritos desencarnados que não me perdoaram. Então, muitas vezes, aqueles a quem eu fiz mal me encontram, transmitem imagens mentais, já que a gente pensa por imagens mentais de pavor e de medo,
que causam dentro de nós um verdadeiro pavor, porque encontram ressonância na nossa culpa, ressonância em nosso inconsciente. A gente traz um inconsciente com culpa, e aí aquele quadro de pavor a gente assimila por causa da culpa, e que aí produz as crises de pânico. As crises de pânico. E há um fator mediúnico importante aqui. Há casos, Joana cita isso, há casos mediúnicos aparentemente de pânico. Olha o que eu estou dizendo, é importante observar isso. Há quadros de pânico que não são pânico, que parecem pânico, mas são mediúnicos. Há quadros que parecem mediúnico, mas são só de pânico. Mas é muito frequente os quadros de pânico ter ao mesmo tempo uma questão mediúnica ali. E eu vou explicar por quê. Veja só. O paciente de pânico, ele começa a hiperventilar. Ele começa a acelerar a respiração. Acelera, começa a passar mal, acelera. E às vezes entra numa espécie de transe. Tá? Não é todo, mas entra. Ou então fica nesse mal-estar. O médium, quando recebe a aproximação do espírito, o espírito se aproxima do médium para se comunicar, para entrar em transe, é muito comum o médium acelerar a taquicardia, a aproximação do espírito gera taquicardia, aceleração taquicardia, e ele começa a hiperventilar. Nas técnicas de hiperventilação da psicologia transpessoal de Stanislav Grof, nós vemos Stanislav Grof fazer a técnica da hiperventilação para acessar o inconsciente, às vezes para ter uma regressão de vidas passadas e assim por diante. E às vezes nós, terapeutas, fazemos essa técnica de hiperventilação. Ninguém faça isso em casa, não é aconselhável, hiperoxigenação cerebral. Mas a gente faz induzindo o paciente à hiperventilação, a chamada respiração holotrópica no consultório, e o paciente vai hiperoxigenando, começa a ficar ofegante. O que é que acontece? Já aconteceu isso comigo em atividade profissional no consultório. Começa a acelerar a respiração, ofegante, e em vez de entrar num transe anímico, uma regressão à vida passada, um fenômeno transpessoal, o paciente começa a acelerar a respiração, ficar ofegante, taquicardia, e entra em transe mediúnico e dá passagem a um espírito desencarnado. O espírito desencarnado se comunica por ele. Olha só. Então veja, o médium começa a acelerar e aí entra e aí dá a comunicação quando o espírito se aproxima. O sujeito acelerando, se tiver alguma predisposição mediúnica, se tiver alguma faculdade mediúnica, pode produzir, suscitar um transe mediúnico. O paciente com pânico muitas vezes hiperventila e começa a passar mal. Então muitas vezes ali está... Eu não estou dizendo que o transtorno do pânico é uma questão de mediunidade, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. É um transtorno psiquiátrico. Joana chama atenção dizendo que precisa de medicamento. Nada de achar que está com transtorno do pânico, vai fazer ioponopono. Vou fazer ioponopono, né? Vou fazer meditação transcendental, vou fazer yoga, repetir mantra. Não vá nessa. Eu não estou criticando esses métodos são ótimos, ioponopono, mantra, meditação transcendental, tudo isso é ótimo, mas o quadro do pânico precisa de tratamento especializado. Em alguns casos, inclusive medicação. Não vá nessa de, o médium espírita na casa espírita vai me curar do pânico, o sacerdote católico, o pastor evangélico, o pai de santo, o Exu caveira. Nada disso. O que vai lhe curar do pânico é um tratamento, que Joana chama atenção dizendo, é um tratamento a longo prazo. Não vá nessa achando que vai se curar do pânico de uma semana para outra. Como o paciente é ansioso por causa do pânico, ele tem ansiedade em relação ao tratamento, não vai rolar, não vai ajudar. É necessário ter calma, ter paciência, tratar, né, em medicação e tratar também a terapia. Uma terapia específica, pode ser com um psicólogo, psicanalista, ou pode ser um tipo de terapia que o paciente se dê bem, mas que seja terapêutico mesmo. Exercícios de respiração, o yoga, por exemplo, pode ajudar no controle respiratório, porque é um controle respiratório, porque muitas vezes o paciente hiperventila, então se ele tiver controle respiratório, ele pode tentar diminuir na hora da crise a hiperventilação, fazer o trabalho oposto. E tentar ter o controle mental das crises. Ele vai aprendendo a ter controle psíquico das crises. Ele tem o início da crise, ele consegue ter o controle. Ele consegue desviar, ele consegue sair. Né? A semelhança do que ocorre em alguns pacientes com epilepsia leve, que consegue com controle mental, com hábito mental, controlar
aquele início, aquela convulsão que começa na aura, começa na chamada aura epiléptica, né? Nos primeiros sinais de epilepsia da convulsão, e o paciente tem um controle mental e consegue reverter. Então ele vai trabalhar isso mentalmente, isso tudo ele trabalha de uma maneira bastante específica, especial, né? Então eu não estou dizendo que o transtorno do pânico não seja um transtorno psíquico, um transtorno psiquiátrico que precisa de tratamento. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para além do transtorno do pânico, ou melhor, conjugado ao transtorno do pânico, muitas vezes com o transtorno do pânico, tem também ali, nas crises de pânico, um fator mediúnico. E se a mediunidade for cuidada também, o sujeito cuidar dela também, pode melhorar do pânico. O que não significa dizer superar o pânico com a mediunidade, não é isso. Mas pode melhorar. E além disso, qual é a terapêutica que o Espiritismo oferece? Oração. Água fluidificada. Doutrinárias, grupo de estudo, palestra, uma palestra como essa, quem está assistindo está sintonizando no bem. Não está sintonizando no bem por minha causa não, porque eu sou palestrante. Está sintonizando no bem porque é a mensagem espírita, é uma mensagem edificante e todos aqueles que acompanham qualquer mensagem edificante sintonizam no bem. Eleva o seu padrão vibratório e sai desse quadro mediúnico, desse quadro de interferência espiritual negativa e até de perseguição, de assédio obsessivo, mas, sobretudo, a terapia da melhora moral, da transformação moral de comportamento para melhor. Se ele faz isso, essa é a grande terapia, porque essa terapia vai ajudar a terapia médica, psiquiátrica e também a psicológica. Vai ajudar na sua reforma moral, porque na reforma moral ele vai ter mais controle, ele vai estar sintonizado com os bons espíritos e o bem que ele faz vai diminuindo as dívidas que ele traz. A ação do bem positiva que ele opera agora vai abrandando as dívidas que ele carrega de outrora, que ele traz do passado. E isso vai aliviando a sua consciência, vai reajustando a sua consciência endividada, sentimento de culpa, perante a lei, para diminuir e vai, como reflexo, diminuindo as crises de pânico que ele possui. O medo é um grande desafio nosso que devemos superar. O problema do medo não é só você ter medo. Tem muita gente que diz, eu tenho medo, mas o medo fica comigo, o medo eu estou tratando. O problema do medo... Ou eu tenho ansiedade, eu sou ansioso mesmo, mas é comigo isso. O problema do medo e da ansiedade não é só porque fica com você. O grande perigo da ansiedade e do medo não é só porque ela lhe faz mal. Porque se estiver só fazendo mal a gente, ok, é ruim, é prejudicial, está fazendo mal a gente, mas eu tento administrar. Mas o problema do medo e da ansiedade é que toda pessoa que tem medo, tem ansiedade, tem o perigo de tratar os outros com medo e com ansiedade. Tratar os outros como irritado. Porque toda pessoa que é ansiosa acaba, por exemplo, não tendo paciência com o ritmo do outro. Se o ritmo do outro for mais devagar, ela não tem paciência, é intolerante com o outro, é intolerante com aquela pessoa que muitas vezes é mais devagar do que ela, que causa ansiedade a ela. Então, o problema da ansiedade e do medo é porque com ansiedade e com medo, isso vai acabar prejudicando, vai acabar afetando as minhas relações e vai acabar se eu ficar agindo com ansiedade, eu vou acabar, de alguma forma, lesando o outro. Eu vou acabar afetando o outro com a minha ansiedade. Eu vou acabar, de alguma forma, também sendo nocivo no tratamento com o outro, no trato com o meu próximo. Eu vou acabar pisando na bola por causa da ansiedade. O Evangelho de Jesus é cheio de convites terapêuticos. Como diz Joana de Ângeles, é um tratado psicoterapêutico. Quando eu abro em Lucas, eu vejo: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olha que terapia fantástica. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Ou em algumas traduções, cada dia basta a sua carga. Então veja que terapêutica maravilhosa. Leia Jesus. Evangelho terapia. Assimile Jesus para o seu mundo íntimo, em favor do seu mundo íntimo. Leia a parábola dos talentos que fala de medo. Na parábola dos talentos, aquele que foi o servo mau, que não usou bem os talentos, ele disse: Senhor, tive medo de perder o talento, peguei o teu talento que você me prestou, que está aqui agora para devolver, e enterrei na terra. A palavra grega que está nos textos evangélicos é uma palavra que pode ser traduzida como enterrar ou como sepultar. Olha o texto bíblico. Sepultar. O que é que a gente sepulta, gente? A gente sepulta aquilo que está morto. A gente enterra um cadáver. A gente sepulta
o morto, algo que está morto. Ou seja, o medo faz a gente sepultar os nossos potenciais, os nossos talentos. A gente mata o espírito que a gente é. O medo paralisa a gente. O medo sepulta, mata a nossa encarnação. O medo prejudica sobremaneira a nossa experiência evolutiva. O medo paralisa a nossa jornada. Por isso, a terapêutica espírita é o quê? O bem, o amor que supera o medo. A coragem de amar. A coragem de fazer o bem. A coragem de mudar psiquicamente, porque isso vai ajudar no controle psíquico das crises, quando as crises chegarem. Autoconhecimento, amor ao próximo, a ação do bem, e ficaremos muito bem, sempre, em sintonia com os bons espíritos, porque não estamos a sós. E no diálogo da oração, nos renovaremos em prol de um futuro, em prol de uma paz, em prol de um mundo melhor. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e também os amigos do Raciocínios Espíritas. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.